Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática da etapa 6. A aula de hoje, ela é exclusiva para a resolução dos exemplos das duas últimas aulas. Foram os exemplos 5 e 6 e depois o exemplo 7 e 8. Eu vou estar resolvendo aqui com vocês, ok? Vamos aqui para o exemplo 5. O exemplo 5, ele diz o seguinte: calcule o perímetro da figura abaixo. Aqui eu tenho a figura. Eu observo o seguinte: esse lado aqui mede 8 centímetros, esse mede 5 centímetros, esse mede 4 centímetros, esse mede 5 centímetros, esse mede 4 centímetros, esse mede 10 centímetros. Para calcularmos o perímetro de uma figura, como é que eu faço para calcular perímetro? Eu vou fazer o quê? Somar todos os lados. Simplesmente, para calcular perímetro, basta eu somar todos os lados, não é isso? Vou colocar aqui de um lado. O perímetro vai ser igual. Quais são os lados que eu tenho? Esse lado aqui mede 8, então vai ficar 8 mais. Esse lado aqui mede 5, mais. Esse lado aqui mede 4, mais. Esse lado aqui mede 5, mais. Esse lado aqui mede 4, e o último lado aqui mede 10, ok? Essa ordem, ela não é tão importante. O importante é a gente não esquecer de colocar nenhum valor, ok? Eu tenho quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 valores. Vamos somar. 8 mais 5, nós temos 13. 13 mais 4, nós temos 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 4, 26. E 26 mais 10, eu tenho 36. Se todos os lados, então, em centímetros, logo o perímetro também é em centímetro. Assim, o perímetro dessa figura é 36 centímetros, ok? Como é que fazemos para calcular o perímetro? Somamos todos os lados da figura. Logo, exemplo 5, 36 centímetros. Vamos aqui para o exemplo 6. O exemplo 6, ele é um probleminha. Ele me diz o seguinte: determine a quantidade de arame necessário para cercar o terreno abaixo com 3 voltas completas. Então, observando o que é que o problema me disse, ó, ele quer cercar esse terreno com arame com 3 voltas completas. Logo, como é que a gente vai ter que fazer? Se eu quiser saber apenas uma volta, é só eu calcular o perímetro. Para saber Para saber a quantidade de arame para apenas uma volta, quantidade de arame para uma volta, é só calcular o perímetro. Vamos calcular o perímetro primeiro. Perímetro vai ser igual. Quais são os valores que eu tenho? Esse lado aqui do terreno, estão observando, ele mede 100 metros. Esse outro lado mede 150. Esse outro lado mede 100 e esse outro lado mede 200. Vamos colocando aqui, ó. 100 mais 150 mais 100 mais 200. Qual vai ser o perímetro dessa figura, desse terreno? 100 mais 150, eu tenho 250. 250 mais 100, 350. 350 mais 200, eu tenho 550 metros. Ou seja, para cercar esse terreno com apenas uma volta, seria 550 metros de arame. Só que a questão diz o seguinte, ele quer cercar com 3 voltas. O que é que eu vou ter que fazer? Você ainda lembra? Vou baixar mais um pouco aqui. Como são 3 voltas de arame, temos... Qual foi o perímetro que nós calculamos? 550. Vou ter que multiplicar por 3, porque são 3 voltas de arame.
Se fossem 4, se fossem 5, eu multiplicaria por 4 ou por 5, conforme fosse necessário. Como eu tenho 3 voltas, eu vou multiplicar por 3. 550 vezes 3 vai dar quanto? 1.650 metros. Ou seja, para cercar esse terreno com 3 voltas completas de arame, são necessários 1.650 metros, ok? Por que que a gente teve que multiplicar por 3? Porque a questão me diz que são 3 voltas de arame. Resolvido o exemplo 6, vamos agora para o exemplo 7. Temos aqui o nosso exemplo 7. Ele me diz o seguinte: um quadrado, ele possui 16 centímetros de perímetro. Nós vamos calcular quem? A medida do lado desse quadrado, sabendo que os 4 lados são iguais. Como eu sei que os 4 lados são iguais, chamei cada lado de x. Ó. Esse mede x, esse mede x, esse x e esse x. Por quê? Porque nós não sabemos o valor do lado. O que é que nós sabemos? Que o perímetro desse quadrado é 16. Ó. O perímetro é igual a quem? A 16. Como é que nós calculamos o perímetro? Somando todos os lados. Eu vou somar ó, x mais o outro lado mede quem? Mede x. Mais o outro lado mede x. E o outro lado também mede x. Tudo isso aqui vai ser igual a quem? A 16. A questão me diz que o perímetro é 16. Por que é que eu fiz isso? Se eu sei que o perímetro é 16 e que cada lado mede x, é só eu somar os 4 lados e igualar a 16. Somando eu tenho x mais x, 2x, mais x, 3x, mais x, eu tenho 4x. Observaram? 4x. Vai ser igual a quem? Eu conservo o 16. Eu tenho agora 4x igual a 16. Como o 4 está multiplicando, ele passa como? Dividindo. Fica 16 dividido por 4. Qual vai ser o valor de x? 16 dividido por 4, eu tenho quanto? Eu tenho 4. Ou seja, cada lado desse quadrado mede 4 centímetros. Eu consegui descobrir porque eu sabia quem? O perímetro. Esse exemplo 7, ele foi na nossa atividade da semana passada, não é isso? Assim, ó, era só observar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Assim, observe que esse exemplo 7, nós sabemos o valor do perímetro e calculamos quem? A medida do lado, ok? Vamos ver aqui o exemplo 8. O exemplo 8, ele é parecido com o exemplo 7. Ele diz o seguinte, ó, calcule o valor de x na figura abaixo, sabendo que o perímetro vale 28, ou seja, o perímetro dessa figura é igual a 28. Vou olhar aqui os lados. Ó. Esse lado mede 6, esse lado mede quê? 2x, esse lado mede 6 e esse mede 2x. Se eu quisesse calcular o perímetro dele, eu iria pegar quem? 6 mais quem? Mais 2x, mais, qual é o outro lado? Mais 6, mais 2x. Isso aqui vai ser igual a quem? A questão me diz que o perímetro dessa figura é 28. Foi o que eu fiz. Peguei todos os lados e coloquei somando e dizendo que é igual a 28, porque a questão me diz que é 28 o perímetro. Aí ficou 6 mais 2x mais 6 mais 2x. Chegando aqui, o que é que nós vamos fazer?
O 6, eu não posso somar com 2x, porque ele tem um x. Vou poder somar o 6 com quem? Com o outro 6. 6 mais 6, eu tenho 12. Mais, sobrou quem? Sobrou 2x mais 2x. 2x mais 2x, eu tenho 4x. Vou conservar igual a quem? Igual a 28. Vocês têm que ter cuidado aqui, ó. Às vezes o aluno quer somar 6 mais 2, 8. 8 mais 6, 8 mais 2. Não pode. Eu só posso somar valores que tenham x com valores que tenham x. Se o 6 não tem, eu só posso somar ele com outro 6 que também não tem. Eu tenho agora ó, 12 mais 4x igual a 28. Vou deixar o 4x sozinho no primeiro membro. Como é que eu faço isso? Vou mandar o 12 para o segundo membro. Conservei aqui o 28. O 12 ele está positivo, ele passa negativo. 4x vai ser igual. 28 menos 12, eu tenho quanto? Eu tenho 16. 4x é igual a 16. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Encontrei 16 dividido por 4. Qual vai ser o valor de x? Vai ser também 4. 16 dividido por 4 é 4. Assim, o valor de x nessa questão também é 4. Observem que no exemplo 7 e no exemplo 8, eu sabia o valor do perímetro e tive que calcular quem? O valor do x ou o valor do lado. Não foi isso? Logo, sempre que tivermos dessa forma, vocês seguem esse passo a passo. Soma todo mundo e iguala ao valor dado na questão. Essa aula de hoje, ela era somente para isso, para estarmos vendo a resolução dos exemplos 5 e 6, que foi da nossa primeira aula sobre perímetro, e o exemplo 7 e 8, que foi da aula da última semana. Qualquer dúvida, entre em contato através do WhatsApp. E para contar como frequência da aula de hoje, vocês mandam uma mensagem no WhatsApp PV confirmando que assistiram o vídeo, ok? Para mim poder confirmar que vocês participaram da nossa aula de hoje. Por hoje era só isso. Tenham todos aí uma ótima aula e até a próxima.